Bem, vamos resolver algumas questões da seção 3.1 do livro 2 do Stewart. Então, a primeira, por exemplo, pede para a gente determinar o domínio das funções vetoriais. E essa primeira função é a função de R em R3, né? Porque aqui tem uma única incógnita, uma única variável aqui no domínio. E aqui você tem um vetor com 3 entradas, então é de R em R3. Então, para a gente determinar o domínio, a gente tem que observar que valores eu posso usar aqui em T. Quando eu olho para t ao quadrado, ora, eu posso elevar ao quadrado qualquer número real. Agora, quando eu vou extrair a raiz quadrada de t menos 1, eu preciso que isso daqui seja pelo menos zero, não pode ser negativo. Então tem que ser maior ou igual do que zero. O mesmo acontece com essa, isso daqui tem que ser maior ou igual do que zero. Então a gente pode escrever assim: devemos ter que esse t menos 1 seja maior ou igual que zero. E que esse 5 menos t também seja maior ou igual do que zero. Daí a gente tem, portanto, que o t tem que ser maior ou igual do que 1, e aqui a gente tem que o t tem que ser menor ou igual do que 5. Aí a gente responde, né? Logo, o domínio é o intervalo que vai ser fechado, né, no 1 e fechado também no 5. Assim a gente respondeu a primeira questão. Aí a segunda questão, novamente é uma função de R em R3. Isso aqui poderia ser escrito assim, né? A primeira entrada, como está multiplicando o i, e o i é o vetor 1, 0, 0, daria aqui t menos 2 sobre t mais 2. A segunda entrada está multiplicando o vetor j, e o vetor j é o 0, 1, 0, então fica no meio. Então aqui fica seno de t. A terceira entrada está multiplicando o vetor k, que é o vetor 0, 0, 1. Então isso daqui fica na terceira entrada. Então esse daqui é o ln de 9 menos t ao quadrado. Então, igual aqui a primeira questão, nós precisamos nos perguntar que valores de t eu consigo colocar aqui, né? Quais são os valores possíveis? Nessa primeira entrada, nós temos uma fração. O denominador não pode ser zero. Então, devemos ter que esse denominador não seja zero. Então, o t mais 2 tem que ser diferente de zero. Na segunda entrada, nós temos o seno de t. E o seno de t não tem restrição, o domínio é todo mundo, né? A função é a senoidal e você pode usar qualquer valor de t aqui. Então, isso daqui não influencia no domínio. Porém, aqui é o logaritmo natural e o logaritmo não se calcula em número negativo nem no zero. Então, isso daqui tem que ser maior do que zero. Então, devemos ter 9 menos t ao quadrado maior do que zero. Bem, o que a gente pode concluir daí? Bem, daqui você tem que o t tem que ser diferente do menos 2, né? Senão isso daqui dá zero. E aqui nós temos que o t ao quadrado, ele vai para cá, então ele vai ficar menor do que o 9. Do t ao quadrado menor do que o 9, a gente tem que, se o t for maior do que o 3, então ele ao quadrado vai ser maior do que o 9. E se ele for menor que o menos 3, também o t ao quadrado vai ficar maior do que o 9. Então a gente conclui que o t está entre o menos 3 e o 3. Mas ele não pode ser o menos 2. Então, se você precisar desenhar um pouco para pensar isso, a situação que você tem é a seguinte. Você tem desde o menos 3 até o 3 e passando pelo menos 2. Nesses 3 pontos, você não pode pegar valores de t, né? Nem no menos 3, nem no menos 2, nem tampouco no 3.
nem fora disso. Você só vai poder pegar os valores aqui, até o menos 2 e depois indo até o 3. Bem, então você já tem a solução. Então a resposta o domínio é esse primeiro pedaço aberto, simbolizar o intervalo aberto assim, vai do menos 3 até o menos 2, também aberto, porque o menos 2 não está presente, união com do menos 2 até o 3, menos 2 até o 3, também aberto. Bem, isso termina a nossa questão. Temos as duas respostas ao que foi pedido, os dois domínios.